Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Olá, doutor Henrique. Boa tarde, bem-vindo por aqui. E aí, Johnny, tudo bem? Boa tarde a todo mundo, vocês estão bom? Bom demais. Melhor agora, né, doutor Henrique? Vamos começar aí nosso quadro. E desde já vai chegando um monte de dúvida. E vou só reforçar novamente aqui, Johnny, o nosso número 99299-4297. Doutor Henrique, o senhor estava ouvindo a gente aí antes de entrar ao vivo? Não consegui, que eu tô numa torada aqui com minha pequena. A gente estava falando aqui sobre a Black Friday. O pessoal cismou agora com uma maquininha de fazer pão, você já viu? Não, nunca vi. Elétrica, assim? De fazer fácil? Ela faz o nosso serviço. Você coloca os ingredientes ali e nós soltamos essa. Não é que os ouvintes têm? Estão mandando foto aqui, uma hora dessa com pão? Vê se pode. Ave Maria. E funciona? Olha, parece. A gente já pediu aqui uns 2 ouvintes para mandar um exemplar para a gente experimentar e ver se dá certo. Vamos ver, né, doutor Henrique? Minha mulher não pode escutar isso, não, senão eu vou ter que comprar também. Agora, vou até aproveitar então, doutor Henrique, vou perguntar então, do ponto de vista para nossa saúde ali, o pão, de alguma maneira ali, tem algum tipo de restrição ali para nossa saúde, para algum tipo de pessoa específica, doutor Henrique? Legal, Roberto, é até bom a gente esticar. Então, vamos começar assim, pão caseiro é melhor do que pão não caseiro? Sim, porque a quantidade de conservante, aromatizante, que quando a gente vira e lê os ingredientes, não sei se vocês viram, tem um determinado momento que começa a falar de números, KY1403, aí o outro é ISO, não sei o que lá. Então essas substâncias todas, elas têm uma relação maior com uma saúde pior do que se você fizer em casa com coisas sem tanto conservante. Afinal de contas, o cara faz o pão hoje, ele precisa durar minimamente 7 dias para dar conta de ser embalado, entrar no caminhão, ser transportado, chegar na padaria, ser organizado, para depois você comprar. Então, o cara tem que colocar conservante, não tem jeito, isso faz parte do mundo. E em casa, você acaba não colocando, né? Em casa, então, o pão caseiro tende a ser um pouco mais saudável. Agora, tem um estudo com 40 mil pacientes que demonstrou que morre mais. Não tem, mas subentende-se que tem uma melhor qualidade de alimentação o sujeito que faz comida em casa, né? A comida que é sem conservantes, a comida viva que o pessoal chama, né? E a outra questão é assim, o pão ele tem algum benefício, algum malefício para a saúde? Bom, ele é um alimento rico em carboidrato, né? Rico em energia, mas com baixa capacidade não só de proteínas, que é uma grande fonte de energia, muito boa para a construção de músculo, para melhor trabalhar o cérebro, o intestino e tudo mais. E alguns indivíduos, eu sou um deles, têm uma intolerância ao glúten. Quando essa intolerância é muito forte, chama-se de doença celíaca, né? Aquele cara que tem diarreia importante, distensão abdominal, às vezes até desidrata, porque ao comer trigo ele reage de uma forma muito ruim. E tem alguns outros indivíduos que têm intolerância ao glúten, que prioritariamente está no trigo. E esses indivíduos às vezes ficam com eructação, que nada mais é do que arroto. O sujeito fica com uma empazinado, assim, sabe? Ele come 8 horas da manhã, dá 2 horas da tarde, ele ainda está com aquele abdômen meio esquisito ainda. Então, o trigo tende, ao longo do tempo, a ser substituído por outras fontes de carboidrato, como, por exemplo, farinha de arroz, farinha de mandioca. E aí tem, hoje em dia, graças a Deus, para esse tipo de indivíduo, principalmente para quem tem doença celíaca, de onde a gente tem até padaria especializada hoje em dia, em parte das cidades do país, que trazem pães e tudo mais sem glúten, pão, bolo, essas coisas que a gente sempre fez com farinha de trigo, hoje a gente consegue fazer com outras farinhas também. E volta e meia esse alimento é um alimento mais leve, é um alimento que fica mais tranquilo de comer. O senhor falou aí da intolerância ao glúten e da doença celíaca, é a mesma coisa, ou não? É a mesma, é mais ou menos, porque a doença celíaca ela tem uma característica, uma fisiopatologia que a gente chama, que é uma explicação da doença muito específica e sinais e sintomas muito específicos. Tão específico que o indivíduo que tem doença celíaca, ele é orientado a nunca mais comer glúten, porque arrebenta ele mesmo, sabe? Ele chega a fazer sangramento intestinal, para você ter ideia, por conta da doença, por conta dessa alteração. E ele tem uma vida absolutamente normal quando ele substitui o glúten. Então, intolerância é uma coisa, sabe, Johnny? Doença celíaca é bem característica. Mas se a gente fosse fazer polos de doença, é como se a gente estivesse no polo mais grave dessa intolerância ao glúten.
Doutor Henrique, tem muita pergunta aqui, ainda algumas que ficaram da semana passada. Vamos respondendo de trás para frente? Claro. A gente tem uma pergunta aqui do Gilberto. Ele está falando sobre o magnésio no organismo. Está te perguntando se a gente pode tomar leite de magnésio igual aos nossos pais e para que serve, né? É o seguinte, magnésio, assim como zinco, vitamina D, nos últimos 10 anos a medicina tem estudado muito esses ou nutrientes ou minerais à procura de entender por que alguns indivíduos que têm dietas mais balanceadas em relação a essas substâncias têm melhor qualidade de vida do que outros indivíduos. Parte desses suplementos aí, parte dessas substâncias estão sendo identificadas prioritariamente para a qualidade de vida, então o sujeito ganha qualidade de vida, mas em algumas condições está começando a surgir uma luz no fim do túnel ali, de que realmente talvez melhore quantidade de vida, inclusive. Assim, tem assim, já um estudo que mostra que com certeza absoluta, vamos botar igual o flúor foi colocado na água na década de 60, 70? Não tem, mas tem indícios dele. O que se sabe também, o Johnny? O que se sabe é que os indivíduos que têm essas dietas mais balanceadas são os mesmos que fazem atividade física, os mesmos que dormem melhor, os mesmos que pegam o sol. Então, nem sempre essa suplementação, tomar isso pelo lado de fora, basta. Não adianta nada eu tomar e parar na lanchonete todo dia, ir para churrascaria todo dia, e comer doce todo dia. É um contrassenso. Então, até hoje, existe algum benefício? Existe. Não se sabe muito bem quais são, se sabe que em termos de qualidade de vida melhora muito, mas essas substâncias estão sendo cada vez mais investigadas e eu acho que muito perto da gente aí, em alguns anos, talvez meses, a gente tem algumas outras notícias em relação a isso. Eu lembro do leite de magnésio quando eu era criança, é aquele do vidro azul, né? Totalmente azul e branquinho. Ruim demais a conta. Usava-se muito isso antigamente para quem tinha esofagite, né? Aqueles sintomas de queimação. Eu cresci vendo meu pai tomar isso, e tinha até, de vez em quando, tinha até um comprimido mastigável, que você ia mastigando, aquilo ia dissolvendo na boca, e o tal do Epocler, né? Meu pai usou muito aquilo também. Isso e eu depois, lembro. E eu sou da geração, quando eu era jovem, acho que Johnny vai me acompanhar, que o Engove foi o fenômeno, né? Eu te acompanho nessa daí. E todo mundo tomava. O que é isso? É digestor. Ajuda, parte daquilo que a gente está tomando pelo lado de fora é o que a gente não está dando conta de produzir, de tanto que você comeu ou bebeu, né? Então a gente chama de libação alcoólica ou libação alimentar. O sujeito comeu tanto que eu zerei os estoques das coisas que diluía, as coisas que digeriam aquilo, então eu tomo pelo lado de fora. Então funciona? Funciona, mas resolve o problema? Não resolve o problema. Doutor, o sujeito que está se alimentando mal, ele precisa melhorar a qualidade do alimento também. Esse remédio aí que o senhor está falando, tipo o Epocler, por exemplo, vamos usar ele como exemplo, ele produz as enzimas, o que é necessário para dissolver ali o alimento, que o nosso corpo deveria fazer, é isso? Deveria não, faz, né? Na grande maioria dos tempos faz. Qual é o problema? Você, por exemplo, Johnny, não vai lembrar, quem está nos escutando também não vai lembrar do sujeito que acordou de manhã, fez atividade física, comeu alface, tomate, frango grelhado, água mineral, e chegou de noite e precisou tomar Epocler ou Engove. Isso não existe. Por que se toma isso? Se toma isso porque você zera um estoque, porque você acrescenta substâncias ao seu organismo que são substâncias que talvez não sejam bem-vindas, mas o seu corpo daria conta. Se você tivesse comido meio hambúrguer, dava conta. O problema é que você comeu 3 hambúrgueres. Entendi. Aí você precisa da ajuda de alguma substância. E aí essas medicações entram, é quase um suplemento alimentar, assim, são substâncias que te ajudam no processo de digestão daquilo que você exagerou. A Ana está perguntando aqui sobre medicamento. Ela está te perguntando, doutor Henrique, se remédio pode causar pólipos no estômago. Essa questão eu fiquei de rever, né? Então é assim, Ana, pólipo em estômago não é comum. É comum pólipo no intestino, principalmente no intestino grosso, que é aquela porçãozinha final, que inclusive o sujeito que faz colonoscopia, e até quem faz endoscopia também, de vez em quando o médico olha o pólipo e tira. O que é o pólipo, o Johnny, para a gente ter ideia? O pólipo, ele é uma gota do lado contrário. Ele é uma gota, é literalmente como se fosse uma gota que está saindo do intestino e ali ela fica. Então é um desenho como se fosse um mamilo. Vem a parede do intestino assim, faz aquele mamilozinho em volta, aquilo chama pólipo. Esse pólipo tem algumas formas, que ora ela preocupa,
para chamar atenção para será que é câncer ou não, e ora ela não preocupa em absolutamente nada. Então, de acordo com a localização, com o tipo, o cara preocupa. E o cara que está fazendo o exame que preocupa, ele corta aquele pólipo e leva ele para análise, leva ele para biópsia para saber o que é. E pólipos no estômago, eles não são comuns. Então, idealmente, se ela tem, vá ao gastroenterologista, mostre para ele os exames, que pode ser algo sugestivo de investigação. Provavelmente o cara vai bater o olho naquilo ali e vai querer investigar mais um pouco. Caso isso, o senhor falou que não é muito comum, né? Mas caso aconteça, o sintoma vem forte, doutor Henrique. Ou Como não? assim? Não entendi, John, desculpa. O senhor falou que não é uma coisa a ser investigada, né? Quando fala-se em pólipo lá no estômago. Quando isso acontece, normalmente o indivíduo ele vai ter sintomas fortes, isso é claro? Não, geralmente não. Aliás, Johnny, os pólipos, em sua grandíssima maioria, são descobertos acidentalmente por exames, né? Então eu vou fazer uma colonoscopia, porque minha família tem uma história de câncer numa tia longe, aí eu resolvi fazer a colonoscopia, o cara acha o pólipo. Esse pólipo ele é mais comum do que o pólipo que sangra, o pólipo que faz infecção, o pólipo que rompe e vira uma úlcera. Esse pólipo é mais raro ainda. Então, pólipo é um trem que a gente investiga via exame, via de regra, é via exame, e eu biopsio ele na hora para saber se aquilo ali é ou não é alguma coisa. E se for alguma coisa, que ótimo, porque você descobriu antes daquilo ter virado um brocotoma dentro da barriga, um câncer absurdo, certo? Eu vou terminar, mas antes tem um ouvinte que mandou mensagem semana passada, hoje ele mandou de novo, o Leal, disse que ouviu um passarinho cantando no fundo de um lugar que o senhor tava e ficou doido aqui, falou que acha que é um sabiá. Semana passada. Não, e tomara que seja, porque eu tô vindo morar pra cá por causa desses bichos. Das montanhas, né, doutor? Mas aí as dúvidas ficaram pendentes, doutor Henrique. Dessa semana a gente vai reunir tudo, te manda e a gente responde na terça-feira que vem. Combinados? Sem problema, combinado, gente. Boa semana para todo mundo, viu? Pra nós, doutor Henrique. Obrigado, doutor Henrique Bonaldi, médico cardiologista com a gente aqui sempre às terças-feiras, ajudando a esclarecer suas dúvidas.